O Ceará é o estado do Nordeste que, entre os meses de março e junho deste ano, registrou a maior queda na arrecadação do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. As perdas de ICMS no Ceará, de acordo com os dados do Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda, chegam a 28% se comparado com o mesmo período do ano passado. Vamos saber mais sobre o impacto na queda do ICMS para os cofres do estado do Ceará com a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba. Secretária, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Qual é o cenário que a senhora traça para os próximos meses em relação à arrecadação tributária do estado do Ceará? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom estar com vocês aí no Alerta Geral. Então, a Olha, Luzenor, primeira deixa eu te contar. pergunta diante desses dados, qual é o impacto da queda da arrecadação tributária para os serviços de responsabilidade do Estado na prestação desses serviços para a população? De fato, nós tivemos uma queda bem expressiva, Luzenor. No mês de maio, nós amargamos uma queda de ICMS que chegou a 38%. Isso se dá porque existe uma concentração muito forte do nosso PIB aqui no Ceará, nos chamados serviços, que inclui naturalmente o comércio, né? Na classificação do PIB, isso está junto. Então, naturalmente, havendo, eu diria, um sobrestamento dessas atividades, e o estado do Ceará foi dos primeiros estados que acabaram tomando medidas de contenção. O governador Camilo já ficou logo alerta e tomou várias medidas para que nós pudéssemos caminhar para o chamado lockdown. E isso causou realmente uma retração forte nas operações do Ceará. Hoje a gente consegue ter visibilidade também do tamanho da inadimplência. Estamos trabalhando especificamente no tocante a isso, mas realmente nós sentimos. E a partir estávamos aguardando, é papel do governo federal empreender as medidas necessárias nesse momento pandêmico, as medidas que pudessem suavizar, porque o ente Estado, assim como os municípios, eles são muito limitados em políticas, eu diria, cíclicas, políticas para o nosso ouvinte entender, políticas que possam fazer face, que possam afrontar crises dessa forma. Nós não conseguimos emitir moeda, nós não controlamos câmbio, enfim, nós não fazemos empréstimos de forma livre, nós não podemos contrair empréstimo para pagar folha, por exemplo. Então, isso realmente requer uma presença forte do governo federal, que chegou, mas eu diria que chegou um pouco tarde, né? Apenas no final de maio, a primeira parcela de ajuda do auxílio financeiro só veio em junho. Mas estamos realmente, eu diria, nos reestruturando. Secretária, transformando esses percentuais em números mais concretos, o Ceará perdeu, em termos de arrecadação de ICMS, que volume de recursos a partir da segunda metade do mês de março, quando tivemos o isolamento social, com a suspensão de muitas atividades na economia cearense? Olha, Luciano, quando a gente pega esse dado de arrecadação e veja, o que o Confaz acaba empreendendo lá no site dele, você pega a arrecadação de 2019 e você pega a nossa arrecadação agora, no período de crise, e faz uma comparação entre ambas. 2019 foi um ano em que o Ceará ficou em segundo maior crescimento de receita tributária do país. Então, veja, você parte de uma base que está alta, é por isso que a nossa queda é a maior do Nordeste, que também no Nordeste nós fomos os que mais crescemos ano passado. Então, quando você compara essas duas bases, naturalmente você vê essa diferença. Então, isso se deu, em grande medida também, porque tivemos uma performance muito boa em 2019. Essa medida agora, o que nós estamos empreendendo junto com o pacote de cortes, né, que foram já, eu diria, sinalizados pelo COGEF a partir do início de abril, é suavizar essa perda, porque sabíamos e ainda estamos tendo perda. Esse mês ainda vai ter um decréscimo na arrecadação do ICMS, talvez da ordem aí de 20%, até que nós nos encaminhemos para um retorno dessas atividades.
Secretária Fernanda Pacobaíba, também conosco aqui no Jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida. Secretária Fernanda, bom dia. Uma dúvida que eu tenho, que eu gostaria que a senhora esclarecesse aqui para a gente, é com relação a esse novo projeto da reforma tributária que está aí em tramitação e discussão no Congresso Nacional. E o que eu pergunto é qual é o impacto, por exemplo, das propostas que estão em debate para o Estado do Ceará. Quando eu digo o impacto, é principalmente, secretária, em relação ao poder que o Ceará é um estado hoje que, por exemplo, trabalha muito com a questão dos incentivos fiscais. Essa nova reforma tributária, por exemplo, ela retira dos estados esse poder de atuar para a atração de novos investimentos, oferecendo, por exemplo, incentivos fiscais. Isso prejudicará o estado do Ceará, por exemplo? Pronto, isso aí, Beto, de fato, é o núcleo duro que está sendo visto não só pelo Ceará, mas por todo o Nordeste. A gente sabe que a guerra fiscal ela é instaurada, ela se agudiza, né? Ela se torna mais forte ali nos anos 2000, quando os estados do Nordeste, Norte e Nordeste especialmente, começam a brigar por esses investimentos. Hoje, Beto, para você ter noção, o São Paulo está fortemente na guerra fiscal. Né? Você vê aí uma política do Dória para atrair empresas relacionadas a montadoras de veículos e etc. e tal. Então, essa reforma tributária tem que trazer um padrão IVA, que é um imposto sobre valor agregado, tributo que se diz neutro. Então, você passa a abolir qualquer forma de benefício fiscal. Isso, para o Nordeste, só se consegue chegar num consenso com relação a isso, a força do Norte e do Nordeste, as bancadas excessivas, se você conseguir trazer algum tipo de curso que faça que nós tenhamos a possibilidade de promover desenvolvimento regional. Afinal, as empresas não vêm naturalmente produzir aqui no Norte e Nordeste, mais dificuldade para voltar para os centros consumidores que estão no Sul e Sudeste, maior dificuldade, muitas vezes, eu diria, de movimentação, de trazer insumos, capturar, eu diria, capacitar, elas não vêm para cá gratuita, elas vêm para cá porque tem esses incentivos. Então, sim, ele parte para uma neutralidade. E é o que nós estamos tentando negociar nesse momento, de que forma a gente vai ter uma contraprestação para abrir mão da possibilidade de dar esse benefício fiscal. Essa proposta, secretária, ela trabalha muito com a questão da simplificação, colocando aí a unificação desses dois impostos federais, que é o PIS e a COFINS, mas o setor de serviço tem reagido muito a isso. Diz, por exemplo, que vai passar a pagar mais impostos. Procede esse temor, essa reclamação do setor de serviços? Procede, Beto. De fato, você tem um aumento na carga tributária de serviços. Isso aí, por mais que você diga, não, vou dar todo o crédito e tal, mas veja, ele vai repassar esses créditos nas cadeias, isso aí é fato. Mas o que é importante para a população? Primeiro, empresa, no caso do IVA, ela não paga mera repassadora no IVA. Quem paga tributo nesse país é o cidadão. Todas as formas de IVA, ICMS, isso impacta no final. Isso aí é super importante. E algo que é importante também a gente relembrar. Quando a gente fala de prestação de serviço, naturalmente quem consome mais serviços são as classes mais abastadas, tá certo? As pessoas mais pobres, naturalmente, consomem o quê? É o arroz, é o feijão, é o macarrão, é o óleo, é o transporte público. Enfim, a parte de mercadoria, ela é uma parte que eu diria assim, de consumo das classes mais baixas, né? É o dia a dia, é o arroz com feijão. Isso aí é muito forte, né, para as classes menos favorecidas. Então, assim, existe no Brasil a gente vai continuar no movimento de tributar de forma menor serviços em detrimento de mercadorias? Isso aí é uma pergunta que a sociedade brasileira precisa responder. Se nós acharmos que os serviços merecem uma tributação menor, é importante, Beto, a sociedade precisa saber que alguém vai pagar a conta. Essa conta quem paga é o cidadão. Nós estamos habilitados a deixar que o serviço pague menos, não tem problema nenhum. Existe, imagine agora, a gente encerra uma crise dessa, o governo federal com um déficit de quase 800 bilhões. É uma conta que a sociedade precisa pagar. Nós precisamos estar conscientes das nossas escolhas, né? Então, assim, esse modelo tem sido muito rechaçado por conta dos serviços, mas acho que a gente precisa ver num sentido, eu diria, amplo,
tá certo? Talvez trabalhando com alguns tipos de bem, por exemplo, para o transporte público, como está previsto a isenção já nesse projeto do governo federal, ou aqueles serviços que afetem, digamos, planos de saúde de valor mais baixo, entende? Agora, não tem sentido, realmente, que são absorvidos pelas classes mais ricas pagarem pouco. Isso aí eu acho que não entra na cabeça de nenhum dos ouvintes, né, que nos escuta nesse momento. Secretária Fernanda, para encerrarmos essa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Nós começamos a conversar sobre queda na arrecadação do ICMS, redução, naturalmente, da receita do Estado do Ceará. Nesse segundo semestre, poderemos ter algum comprometimento por parte do Estado do Ceará para honrar pagamentos, como, por exemplo, dos servidores estaduais, salário, 13º salário lá no final do ano? Já estou falando aqui, olhando para o Papai Noel no final do ano. Luzenô, o esforço que o governador Camilo tem empreendido é no sentido de manter a sustentabilidade fiscal do Estado do Ceará, ainda que em tempo de crise. Então, isso aí é um foco forte nosso. Ainda gozando do auxílio financeiro, ou existe uma sinalização de postergação aí da complementação do FPE, que é 34% da nossa receita corrente líquida, e assim, vislumbramos que a partir de talvez outubro, novembro, dezembro, nós consigamos menos empatar a arrecadação com relação a 2019. Logicamente, isso vem também com um pacote arrochado, né, de redução de custeio da máquina pública. E também o governador está ventilando aí, deve apresentar agora em agosto, um pacote de investimento. Por quê? Porque investimento não é gasto. Investimento é aquilo que você joga a economia para gerar. Quanto mais gente trabalhando, quanto mais gente consumindo, você gera a chamada sinergia positiva, que é o modelo do Ceará há alguns anos, né? Há vários anos aí. Então, esse pacote, ele já está sendo estruturado para que nós consigamos, sim, passar por esse ano, passar bem. Logicamente, estamos num ano de dificuldade, mas que nós possamos realmente nos reinventar. Conversamos no Jornal Alerta Geral com a secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Secretária, quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, desejar à senhora um bom dia, um bom trabalho e sucesso nessas ações para o Ceará recuperar essa capacidade de investimentos ou ampliar a capacidade de investimentos a partir do equilíbrio das contas na área fiscal, com a retomada do crescimento, com a retomada da economia nesse período de final, espero eu, de pandemia e também com o final dessa pandemia do coronavírus. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Luzenô, agradeço ao Beto aí também, a todos os nossos ouvintes, e sigamos alertas, né? O coronavírus não acabou, gente. A gente precisa ter muita cautela, porque a economia vive da expectativa das pessoas. Então, sigamos cautelosos e firmes, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, secretária. Esse recado da secretária, jornalista Beto Almeida, serve para todos os nossos ouvintes, para nós mesmos que estamos fazendo aqui o Alerta Geral. Ela concedeu essa entrevista por videoconferência pela internet, mas mesmo assim manteve o uso da máscara. E como sinal de quem tem também a preocupação e quer transmitir aos cearenses o sentimento de que nós precisamos continuar tendo a preocupação sobre as medidas preventivas contra a Covid-19. Tá certo, Luciano. Eu aqui no começo até pensei, ela tá dentro de uma sala de trabalho dela, poderia falar sem a máscara, mas isso é um indicativo de respeito, principalmente às regras, coisa que nem todo cearense está cumprindo.